Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a seção de conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar hoje sobre a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung, tá? Coincidentemente, a Revolução de Mao Tse-tung ela começou em 1949, 100 anos depois da Primeira Guerra do Ópio, que começou em 1848, cujo a Inglaterra dominou a China, e em 1964, com a Segunda Guerra do Ópio, se juntou a Inglaterra e a França para dominar quase todos os portos chineses, e que em 100 anos de dominação levaram a 80 milhões de chineses mortos, tá? Então, em 1949, primeiro em 1901, a primeira proclamação da República Chinesa, ela vai perseguir, né, o nascimento do comunismo na União Soviética. Vai haver a revolta dos boxers, né, chineses, que vão ser reprimidos pelas forças europeias, tá? E aí o Kuomintang, né, do século XX, do começo do século XX, né, vai tentar também criar uma revolta que vai ser repelida pelos europeus, né? E em 1921, Mao Tse-tung, que é um estudante de pedagogia, vai criar o Partido Comunista Chinês, tá? Mao Tse-tung é um estudante de pedagogia que vai se dedicar à leitura do marxismo e vai se tornar um dos marxistas mais proeminentes da era marxista, né? Juntamente com Lenin, né? Juntamente com os grandes pensadores da escola de Frankfurt, né? E ao contrário do marxismo, o Karl Marx defendia a revolução da cidade para o campo. Mao Tse-tung vai defender a revolução, já que a China é 80% agrária, do campo para a cidade, tá? Ele é um pedagogo, né? Ele defende do campo para a cidade. Em 1930, Sai Kai-shek, né, ele cria a nova república e persegue os comunistas, né? Cria-se a Marcha dos 100 mil, né, para o oeste comunistas, né? Numa dura perseguição ao Partido Comunista, né? E isso vai ser revertido em 1947 com a invasão japonesa, que foi duríssima, né, dentro da China, foi extremamente uma carnificina, né? O Japão, mesmo depois da Segunda Guerra, não abandonou, né, seu instinto de predador, né, de tentar conquistar mais territórios, e com isso vai se juntar o Partido Nacionalista com o Partido Comunista, tá? E qual Mao Tse-tung vai ganhar influência, não é? Em 1949, ele faz a Revolução Comunista, que vai expurgar milhares de pessoas, né? Vai condenar milhares de pessoas, né? Vai perseguir milhares de pessoas que tinham sido partícipe do movimento de exploração durante 100 anos, né? do território chinês, né? Vai propor a reforma agrária, vai propor a coletivização da terra e o fim da propriedade privada, né? A China vai entrar num grave problema econômico. Por quê? O comunismo, assim como na União Soviética, na China não vai ser diferente. Por quê? Um país ser comunista, cercado de países contrários capitalistas, as negociações vão se tornando difíceis e as sabotagens vão se tornando muito grandes, né? Vale lembrar que quando eu falei da Revolução Russa, mais de 17 países participaram da Guerra Civil Russa, né? Não vai ser diferente, né? Os bloqueios que a China enfrenta até hoje, né, por países ocidentais da Europa, né, por ser comunistas, né? Agora, se pensa o seguinte: por que persegue? É porque é uma ditadura ou é o medo, né, da China, que vem ganhando avanços sociais e vem se tornando, né, hoje já é a segunda maior potência do mundo, não é?
Em 1966 vai ter a Revolução Cultural, que vai haver uma série de expurgos, não é? Para se ter uma ideia, por exemplo, mulheres na China não se casavam se não tivessem um pé menor do que 30 centímetros. Então, o que ocorria? Quando uma menina nascia, né, pegava-se o pé dela, quebrava-se em cima, né, dobrava-se, amarrava-se com lenço, com um pano, né, para que o pé ficasse pequeno, tá? Inclusive, mulheres muito idosas na China enfrentam vários problemas de coluna devido à deficiência do pé, né? Porque senão não conseguiria casamento. Era um dos costumes que a Revolução Cultural quebrou, né? Mao Tse-tung morre em 1976 e assume Deng Xiaoping. Deng Xiaoping é o responsável pela abertura econômica da China ao capitalismo, né? Capitalismo, mas com domínio do Partido Comunista. Hoje, a maioria da economia chinesa é de domínio do Estado. E há uma grande diferença do capitalismo chinês, né? Eu não considero a China comunista porque aliás, socialista, né? Ela não é comunista porque o comunismo diz que há o fim do Estado. E ela não é socialista porque existe produção capitalista dentro da China, né? O socialismo prega, né, que toda a produção dos donos de meio de produção seja repassada ao Estado para que depois socialize e transforme em um país comunista sem Estado, né? Só que há diferenças. Na China, por exemplo, o capitalista tem a empresa, mas o dono da propriedade ao qual está instalada a empresa é chinesa. Então, se o capitalista, né, for contrário, né, às ideias populares, né, definidas pelo Partido Comunista, ele vai ser expulso, né? Se um capitalista age contra a economia popular, prejudicando a sociedade, ele pode ser condenado à morte, né? Assim como um pobre é condenado à morte, por exemplo, nos Estados Unidos, lá na China um rico também é condenado à morte, né? E em 1990 a China era um país desconhecido. A China não aparecia nem entre os 20 países, nem entre as 20 economias mais importantes do mundo, em 1990, né? Passado 30 anos depois, a China já é o segundo, se não o primeiro país mais rico do mundo. E qual a fórmula da China, né? Enquanto os Estados Unidos têm o orçamento militar mais alto do mundo, o orçamento militar dos Estados Unidos é mais alto do que todo o orçamento militar da Europa, né? Dedicado à guerra, né? Dedicado a roubo de petróleo no Iraque, né? A roubo de petróleo no Irã, a roubo de petróleo, a tentativa de roubar petróleo na Venezuela. A China vem investindo maciçamente em desenvolvimento tecnológico e em educação. Ela mandou milhões de chineses para os Estados Unidos e para outros países do mundo para estudarem, levarem a tecnologia que aprenderam para a China. E a China hoje, esse ano, por exemplo, o orçamento chinês é de 180 bilhões de dólares em desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então a China vem investindo maciçamente em tecnologia, enquanto os Estados Unidos investe na máquina de guerra, né, norte-americana. A China, a universidade é gratuita, forma cientistas. Os Estados Unidos, para um pobre ter direito à universidade, ou ele ganha uma bolsa de estudo por atleta, ou ele vai para uma guerra e quando volta da guerra ele ganha uma bolsa de estudos, né? Tem até um filme interessante que quando eles invadem Mossul, no Iraque, né, e tem uma universidade lá, eles perguntam, mas e essa universidade? O iraquiano responde, aqui era a Universidade de Mossul, né, que Saddam Hussein criou e era gratuita. Aí o soldado fala, nos Estados Unidos é tudo pago. Pois é, na China não, né? E esse desenvolvimento tecnológico é que permite, por exemplo, né,
que hoje a briga tecnológica dos dois gigantes é pela tecnologia 5G, né, de desenvolvimento de telefonia celular, né? Lembrando que parte do cabeamento, né, do cabeamento da linha 4G, né, o cabeamento de fibra ótica no Brasil, né, das grandes empresas de telefonia, foram feitas pelos chineses, né? E outra, né, os chineses hoje já estão trabalhando na tecnologia 6G, tá? Então, por isso, né, os chineses devem se tornar a maior potência do mundo em breve. Por quê? Não só por isso também. O PIB norte-americano é maior, né? O PIB chinês está em torno de 16 bilhões de dólares. Os norte-americanos, 22. O problema é que os norte-americanos têm mais de 100% do PIB, né, em dívida. Os chineses têm 9% do seu orçamento em dívidas, né? A diferença também, né, é que hoje, se nós enfrentamos uma crise econômica no mundo, né, essa crise foi causada pelo Lehman Brothers, né, um banco norte-americano do sistema neoliberal, né, que causou uma crise, um colapso mundial, né, e que a defesa neoliberal do Estado mínimo diz que o Estado tem que ser mínimo, mas de 2008 para cá, esse mesmo Estado mínimo já injetou 30 trilhões de dólares para tentar recuperar os estragos praticados pela Lehman Brothers, né? Vale se lembrar que esse mesmo Estado neoliberal, né, a livre economia, o mercado livre, já pregado na época de 29, né, que levou à crise de 29, que 80% das empresas norte-americanas quebraram, levando a maioria do povo estadunidense à miséria, né, que se espalhou pelo mundo, né, e deu gás para o discurso de Adolf Hitler, né, que se sentia traído na Primeira Guerra Mundial com a rendição da Alemanha. Não é? E, para completar, não é? Durante todo o século XX, diferentemente dos Estados Unidos, da China, os Estados Unidos participaram de todas as guerras e desestabilizações de governos pelo mundo afora, né? Incluindo o Brasil em 64, incluindo o Chile em 73, incluindo a Argentina nos anos 80, incluindo o Peru, só aqui na América, né? Incluindo o Iraque, incluindo o Irã, incluindo a Líbia, a Síria, né? A Palestina, né? Que inclusive Yasser Arafat, né? Foi envenenado, né? O líder dos palestinos foi envenenado, né? Diferentemente dos chineses, que não se envolveram em guerra nenhuma, né? Como é que os chineses fazem conquistas, né, econômicas, né? Os chineses acabam de investir, acabam de fazer um acordo com o Irã de 400 bilhões de dólares, né, em troca de petróleo. E qual era a proposta dos Estados Unidos, né? Embargo econômico para enfraquecer a economia iraniana, restringir o acesso de bens até que os iranianos, né, fizessem como os sauditas e entregassem o petróleo, né, como os sauditas fizeram, né, depois de 1945, com Franklin Delano Roosevelt, que, para finalizar, Franklin Delano Roosevelt foi o autor da política keynesiana que recuperou, depois de 1929, o Estado neoliberal, criando a política keynesiana, né, que dizia que o Estado era o indutor do desenvolvimento social. Foi aí, né, depois da crise de 29, que Franklin Delano Roosevelt recuperou o Estado norte-americano da crise de 29, e ele foi tão bem sucedido que ele foi reeleito 3 vezes
ao ponto de se criar uma emenda na Constituição proibindo a reeleição consecutiva mais de 2 vezes nos Estados Unidos. Essa política perdurou até os anos 70 com o governo de Ronald Reagan, né? E depois do governo de Ronald Reagan, a gente assiste hoje a 140 milhões de norte-americanos na linha da pobreza. Ok? Essa é a minha participação. Até a próxima.